Olá pessoal, meu nome é Thiago Oliveira e eu estou aqui para mais um vídeo por um mundo com mais paciência e controle emocional. Então respira e vem comigo porque hoje a gente vai falar sobre o tema manter o controle emocional diante de injustiças. Sim, sim, sim. Pessoal, antes de mais nada, eu quero te pedir, deixa o like, comentário nesse vídeo, fala para mim aqui embaixo em qual situação de injustiça que você já passou e teve uma baita dificuldade para manter o controle emocional, e eu prometo que eu vou te responder o que eu faria no seu lugar, tá bom? Mas nesse vídeo eu já vou falar algumas coisas, então talvez você nem precise do meu conselho, mas pelo menos você ajuda as pessoas aí a também entenderem que você já passou por algumas situações e elas também, e ajuda também o YouTube a entender que esse vídeo é relevante e vai entregar para mais pessoas o meu vídeo, beleza? Então vamos lá. Antes de mais nada, quero colocar vocês aqui num ponto comum sobre injustiças comuns e injustiças que são dependentes de ponto de vista. Então vamos lá. Eu acho que quase que 100% das injustiças são pontos de vista, se você for bem a fundo mesmo. Mas tem algumas que são muito senso comum e pouquíssimas pessoas vão discordar, como por exemplo coisas que já estão dentro da nossa lei, né? Roubo, assassinato, traição dentro de relacionamentos, tudo isso é considerado um senso comum que é uma injustiça. Pô, eu vou lá, compro um celular, chega outra pessoa, passa a mão no meu celular, pô, eu tô aqui, batalhei, comprei, e essa pessoa vai ficar com o meu celular simplesmente assim? Parece uma injustiça. Parece uma coisa muito comum para todo mundo que é uma injustiça, mas ainda assim tem gente que vai falar que não é para prender ladrãozinho de celular por aí, né? Não vou nem falar quem. Bom, pode ter gente também que vá defender outros tipos de injustiça que são senso comum, mas o senso comum é porque a grande maioria das pessoas entende dessa forma. Mas tem coisas que não são senso comum, que são exatamente ponto de vista. Então, muitas vezes, numa discussão, uma discussão de casal, uma discussão, sei lá, num esporte, uma discussão que envolve uma coisa que tem mais paixão, que tem muito sentimento envolvido, você pode fazer uma coisa de um jeito com uma certa intenção, a outra pessoa recebe de uma certa intenção e ela considera aquilo uma injustiça. E aí fica aquela rusga, ninguém fala nada, a injustiça não se resolve e os dois saem do controle emocional, perdem a paciência e aí o estrago está feito. Então, são situações onde tem um senso comum, que normalmente é injustiça, isso acaba virando lei, acaba virando uma cultura, uma sociedade, e tem as justiças que não tratam tanto assim de senso comum, mas que dependem de ponto de vista. Para exemplificar os dois fatos, eu vou contar aqui uma historinha para vocês. Pensa que você aí está em cima de um morro, tá? E você está avistando a linha de um trem. Nessa linha de trem tem uma bifurcação. E o trem ele está vindo aqui a todo vapor e ele vai para a esquerda dessa bifurcação. Na esquerda dessa bifurcação tem 10 pessoas que você não conhece, nunca viu na vida, amarradas, e se o trem for por ali, as 10 vão morrer. Agora, se você lá em cima do morro mudar essa alavanca para o trem ir para a direita, que você tem o poder de fazer isso, o trem vai mudar para a direita e na direita tem apenas uma única pessoa que você também não conhece e que vai acabar falecendo se você mudar essa alavanca. E aí, o que você faria? O que seria justo de se fazer nessa situação? Eu acredito que 99% das pessoas vai falar que o justo é mudar a alavanca, deixar uma pessoa só morrer ao invés de 10. Agora eu te pergunto, e se essa pessoa for sua mãe? E se essa pessoa for seu filho, seu parceiro, seu cachorro? Muda um pouquinho a situação, não muda? Não fica tão fácil assim de puxar a alavanca. Mas daí eu te pergunto, não é justo puxar a alavanca? Não é justo que o seu familiar, seu ente querido vá ao invés de 10 pessoas? Não é uma pessoa para 10 de qualquer forma ou mudou o peso dessa pessoa, já que é o seu conhecido? Então, nessa hora, o seu controle emocional já vai para o saco, porque envolve sentimento. E é exatamente nesse ponto que eu quero começar conversando aqui com vocês. Então, a primeira coisa que você deve fazer quando aparecer uma coisa, uma situação que você não considera justa, é pensar: ok, não é justo para quem? Não está sendo justo para você, beleza. E para o outro? E para a pessoa envolvida? E para a situação envolvida? Está sendo justo?
Às vezes a gente não tem quem culpar, culpa Deus pela injustiça, né? Deus, isso não é justo comigo. Mas justo para quem? O que é essa justiça no fim das contas? Por que eu estou te falando, te incentivando a fazer esse questionamento e a entender essa pequena historinha que eu contei no início? Porque dessa forma você consegue respirar e ter mais clareza sobre a situação. Poxa, se é você que está lá no morro e não puxa a alavanca e morre as 10 pessoas, podem te cobrar por isso. Mas você pode chegar e falar, cara, eu não consegui. Eu não conseguiria viver se eu tivesse puxado essa alavanca sabendo que era um familiar querido meu. Se ninguém estiver olhando, beleza. Você vai sair como um herói pro seu ente querido. Agora, e se é você que está amarrado lá e é outra pessoa que está lá? Você não vai falar, caramba, mas é uma pessoa só. Aqui tem 10. Você vai deixar 10 pais de família morrerem? Você vai deixar 10 filhos morrerem? Você vai deixar... Então, assim, você percebe que é muito difícil a gente se desesperar em uma situação e que em cada situação que eu colocar você nessa historinha que eu contei, você vai pensar de uma forma e vai tentar agir de uma forma? E você vai considerar outra pessoa de uma forma diferente? Porque justamente você não está na pele da outra pessoa. Então essa é a primeira reflexão que eu quero fazer aqui para você. E pessoal, por que eu estou trazendo aqui? É muito teórico que eu quero falar? Não, é porque justamente eu estou passando por uma situação que envolve justiça. E tem 3 partes envolvidas. E eu não posso falar dessa situação aqui, porque senão eu vou acabar expondo as pessoas, as partes envolvidas, mas é exatamente isso que eu estou tendo que trabalhar essa semana. E eu quero trazer e compartilhar com vocês tudo aquilo que eu estou aplicando e que funciona para mim. E eu quero saber de vocês também o que funciona para vocês nessas situações. Então, é muito difícil, na situação que eu estou, entender as outras 2 partes, entender o porquê essa situação chegou onde chegou e entender o porquê essas atitudes estão sendo tomadas agora, depois de todo esse tempo que se passou. E eu estou tendo que fazer esse exercício e, ao mesmo tempo, propor uma solução que eu sei que no final talvez não seja enxergado por todo mundo como justo, mas que talvez eu consiga fazer com que as 3 partes tenham pontos onde ache justo, pontos onde ache injusto e consigamos resolver. Então é muito difícil chegar numa solução diante de uma situação onde você tem muitos pontos de vista, muitas participações, muitas interações e que você não conhece 100% de todas as histórias. Você percebe? Então a primeira coisa, procure entender que você só sabe da sua história. Você não sabe da história do outro. Esse é o primeiro ponto. Vamos combinar aqui, para manter o controle emocional diante de uma injustiça, primeira coisa que você deve fazer é lembrar: eu só sei do meu ponto de vista e eu só sei que isso é injusto para mim. Agora, o porquê que para o outro é injusto? O porquê que para o outro talvez seja justo? Tenta entender isso e aí talvez a situação fique um pouquinho mais fácil. Ah, mas e se for uma situação de senso comum? Eu sei que é um pouco mais difícil. Aí você procura a lei, procura os meios legais. Talvez isso não satisfaça o seu senso de justiça, mas talvez seja a forma mais justa de resolver. E aí vamos falar desse segundo ponto agora, que é o senso de justiça. No estudo da psicologia positiva, que é a ciência da felicidade e do bem-estar, não vou me aprofundar aqui, outro vídeo eu falo um pouquinho mais sobre psicologia positiva e controle emocional, eles estudam 24 forças que se encaixam dentro de 6 principais virtudes. Essas 6 virtudes, uma delas é justiça. Tem pessoas que têm a justiça como uma das virtudes principais, tem pessoas que não. Por que eu estou falando isso para você? Porque tem pessoas que são um pouquinho mais tolerantes a injustiças. Sim, tem pessoas que conseguem lidar um pouco melhor com as questões de injustiça, talvez porque elas não tenham esse senso de tem que ser justo para mim, senão não está certo. E tem pessoas que têm um pouco mais de dificuldade. Eu sou uma pessoa que tem uma certa facilidade, até um certo ponto, porque é uma virtude relativamente alta a mim, dentro dos testes que eu já fiz de psicologia positiva. Então, se você é uma pessoa que percebe que em situações que você considera injusto, você sai muito do sério, você perde a paciência, procura pensar que essa talvez seja uma virtude sua. E como uma virtude sua, a justiça, o ideal é você começar a usar ela para o seu bem, a seu favor, e não para se descontrolar. Então, se você se entende dessa forma, poxa, legal, parabéns para você, você quer um mundo mais justo. Mas um mundo mais justo para quem? Essa que é a questão que você procura responder.
E aí você usa o seu próprio senso de justiça, a sua própria virtude para poder lidar com a situação. Então, primeiro, lembre-se, retomando aqui, justo para quem? Respira, é justo para você? Beleza, mas e para o outro? Segundo, você tem um limite baixo para a questão de justiça? Você tem uma virtude muito forte com relação à justiça? Isso pega muito para você? Beleza. Se isso pega muito para você, procura como a situação pode ficar justa para todo mundo. Show? Acho que são essas duas situações que você pode se apegar aí. E terceiro, uma coisa que eu faço muito e queria compartilhar com vocês aqui. Eu costumo, antes de retrucar, antes de brigar, antes de responder de forma incisiva, eu costumo ficar ensaiando a resposta comigo mesmo. E aí quando eu vou responder, seja por e-mail, seja falando, seja conversando, eu já ensaiei tantas vezes que eu já sei várias formas de falar. Eu já sei várias formas que se a pessoa falar para mim, eu vou conseguir conversar com ela. Então, isso para mim funciona muito. Eu queria talvez passar para vocês, é uma técnica que eu arrumei. Então eu fico ensaiando aquilo. Às vezes na minha própria cabeça, às vezes eu falo em voz alta sozinho. Se minha mulher souber disso, ela vai achar que eu sou louco. Ou se ela vê eu fazendo isso, talvez ela ache que eu sou louco. Mas eu faço isso ali, estou às vezes trabalhando sozinho ali, com fonezinho, e fico ali repassando aquela história, conversando, montando os diálogos na minha cabeça, falando a minha afirmação, uma possível resposta, que resposta que eu posso dar com relação a isso. Então eu fico de fato ensaiando aquela situação na minha cabeça até eu chegar lá, para eu me sentir preparado. Quando eu chego lá, eu já estou com a situação praticamente toda mapeada. E não, eu não quero ter vantagem na situação. Não, eu só não quero chegar na situação e sair do controle, e gerar uma ansiedade, e gerar um desespero. Então eu estou tranquilo, no momento que eu estou mais tranquilo, eu respiro, eu sento, eu converso, eu pego, eu escrevo, eu mando e-mail, eu mando a carta, aí eu sim tomo minha atitude. E aí eu contorno a situação que eu acho que é injusta dessa forma. E por último, pessoal, para fechar, além desses 3 pontos que eu comentei, é escutar. Acho que a melhor coisa que a gente pode fazer numa situação que a gente considera injusta é escutar a outra parte. E olha, eu vou dar um exemplo que talvez minha mulher fique brava vendo isso aqui, mas eu tenho que falar. Vou dar um exemplo que acontece aqui em casa. A minha esposa tem TDAH, por exemplo, e eu posso achar algumas coisas que ela faz injusto. Mas antes de eu achar injusto, o que eu fiz? Eu procurei estudar sobre isso. Procurei entender o que é o TDAH. Procurei entender como a cabeça de uma pessoa assim funciona, como é no dia a dia, o que ela pode estar fazendo que é em função disso, o que ela pode estar fazendo que não é. E aí eu comecei a perceber que as coisas não são intencionais, muitas das coisas que uma pessoa que tem um TDAH faz. E aí eu comecei a enxergar as coisas não como injusto. Eu comecei a entender o que me incomoda, o que não incomoda, o que eu posso falar com ela, o que eu posso só dar um toquezinho de vez em quando, o que a gente precisa criar estratégia para resolver junto, para uma boa convivência. Então fica aí essa dica para vocês, já trouxe situação profissional, trouxe situação pessoal e gostaria que vocês pensassem também, qual situação tira você do sério que você considera injusto no dia a dia e como é que você pode usar todas essas dicas que eu dei de controle emocional e paciência para lidar com elas, beleza? É isso aí, pessoal, esse era o conteúdo que eu tinha para trazer hoje. Se você gostou, curte, comenta e compartilha para o YouTube saber que esse vídeo é relevante para mais pessoas. E se você não gostou, paciência. Um abraço.